Ficha de trabalho número 2. Funções de contagem, data, tempo, matemáticas e condicionais. Objetivos: consolidar os conhecimentos sobre fórmulas e funções no Excel. Utilizar funções de contagem, data e tempo, matemáticas e condicionais. Aplicar formatação automática e lógica condicional. Preparar e submeter o fecheiro final no Teams. O aluno, antes de realizar esta atividade prática, deverá ler o guião de aula que foi dado sobre a introdução à folha de cálculo e também como estruturar e organizar dados numa folha de cálculo. Esse guião permitirá familiarizar-se com os menus da folha de cálculo Excel, com alguns comandos, com algumas formatações. Só depois deverá iniciar a atividade prática. A atividade prática que vou aqui fazer passo a passo, exercício a exercício. Instruções gerais. Portanto, o primeiro ponto é abre o Microsoft Excel e cria uma nova folha chamada Prática Ficha 2. Portanto, eu vou ao Excel, posso para já fazer uma cópia aqui deste nome, que vou utilizar no Excel. Eu já tenho o Excel aberto porque eu já fiz esses exercícios, mas vou voltar a fazê-los passo a passo. Então faço aqui novo, e vou já pôr aqui esta folha o nome que copiei, que é Prática Ficha 2. Vamos então à ficha. Executa os exercícios abaixo, seguindo as instruções e formas indicadas. Guarda o fecheiro com o nome, TAS, apelido. Portanto, vou para já guardar o fecheiro. Faço aqui uma cópia. E vou fazer o fecheiro guardar como. Eu vou guardar aqui no disco. Vou pôr aqui no meu D, no local que já reservei. Ficha prática 2. Eu, por acaso, já tenho aqui o nome do fecheiro, mas podia fazer. Portanto, faço Ctrl Copy. E vou pôr aqui o meu nome, que é António. Crio aqui outro fecheiro, que é António. Apelido, António Almeida. Portanto, é só substituir, António Almeida, e, portanto, já criei o fecheiro. Depois, portanto, submete o fecheiro na tarefa do Microsoft Teams. Obviamente que este ponto será feito apenas quando concluírem a ficha. Vamos ao exercício 1. Criar a tabela seguinte. Então tenho de criar esta tabela. Começo por criar o cabeçalho da tabela, com o nome, idade, temperatura, pressão e estado. Portanto, venho aqui, nome, idade, temperatura, pressão, milímetros de Hg, milímetros de mercúrio e estado. Se eu agora aqui pressão e temperatura não vejo bem, portanto devo ajustar aqui as colunas e, como sabem, portanto neste caso basta-me colocar o mouse aqui na fronteira do topo das colunas e fazer clique duplo para ele fazer o ajuste. Pronto, e já vejo na totalidade todas as palavras que, portanto, nomeiam cada coluna. Agora tenho que pôr os dados de cada, portanto, paciente. A Ana, com idade, começo pela Ana, com a idade de 45, com uma temperatura 36,8, 36,8, pressão 120 e estado normal. E agora tenho que continuar a escrever o resto dos utentes, que são mais 4. Como eu já criei a folha e para não estar a perder tanto tempo, vou fazer aqui uma cópia, Ctrl Copy, mas vou apenas fazer um colar especial, copiando apenas os valores, uma vez que eu quero fazer o exercício passo a passo e não me interessa copiar as formatações. Já está cá, agora vou formatar a tabela, seleciono a tabela, botão direito do mouse, formatar células e, portanto, vou pôr os limites, ou bordas, como queiram chamar, e vou colocar, portanto, aqui ao centro, linhas mais finas, vou colocar nos alinhamentos, portanto, ao centro, também ao centro, e já está isto. Vou também colocar aqui um padrão, um preenchimento de um cinzento, como está na ficha. Vou colocar a negrito, também, posso pôr um bocadinho maior, portanto, e penso que já está, como está na ficha, portanto, já está. Tenho é que colocar também aqui, portanto, numerar, portanto, atribuir um número a cada utente. Então, vamos aqui, eu coloco aqui o número 1 e posso escrever um número de cada vez ou posso simplesmente selecionar a célula,
colocar o mouse aqui no canto inferior direito, clicar no botão Controlo e agora arrastar até para baixo, em que ele vai incrementando os números. Para ajustar a coluna ao tamanho ideal, coloco o mouse aqui na fronteira e faço um clique duplo. E pronto, penso que a primeira parte do trabalho está feita. E agora, eu já criei a tabela, agora pede conta quantos utentes têm estado normal e vamos ter que aplicar esta fórmula, contar se. Vou aqui à tabela que eu criei, eu para não estar a escrever vou fazer aqui um Ctrl Copy, vou pôr aqui no 8, vou colar, portanto, novamente colar especial, só valores, e agora vou ter que unir estas células. Faço formatar células, botão direito do mouse e unir células. Posso também, vou fazer o alinhamento à direita e vou pôr tipo de letra, vou pôr um negrito, que é como está, e o preenchimento, já agora vou pôr um verde claro, que é como está lá também, um verde. Pronto, e já está, utentes em estado normal. E agora vou ter que aplicar, ali está um bocadinho maior esta coluna, vou pôr também, vou ter que aplicar a fórmula que está na ficha, que é contar se. Vamos ver, vou aplicar aqui esta fórmula, portanto fiz Ctrl Copy e agora aqui nesta zona de entrada de fórmulas, faço um Ctrl V e ele aplica-me a fórmula. Reparem uma coisa, esta fórmula o que é que faz? Faz contar se, ou seja, ele só conta se neste intervalo que selecionou, que é de F2 a F6, encontrar o normal. Portanto, como se eu tenho aqui 3 normais, ele vai dar 3. E cá está, deu 3. E está feito o primeiro ponto. Depois conta quantos têm temperatura acima de 37,5 graus. E vamos aplicar esta fórmula. Mais uma vez, para não estar a escrever, vou fazer apenas aqui um Ctrl Copy. Vou colocar aqui, fazer um colar especial com valores. Vou ter que unir as células, então faço com o botão direito do mouse, formatar células. Alinhamento, portanto, unir células. Depois ponho aqui o alinhamento à direita, centro, tipo de letra, portanto, negrito. Cá está. E esqueci-me de um pormenor, que foi colocar o preenchimento. Mas vamos já cá ao preenchimento, que é um amarelo claro. E já está. Agora vou aplicar a fórmula. Vamos ver o que é esta fórmula, que é contar se. Reparem, vai selecionar o intervalo D2 a D6. Vou colocar aqui na zona de input, de introdução. E reparem, assim que eu fiz Ctrl V, portanto colei a fórmula, ele imediatamente me selecionou o intervalo D2 a D6. E ele vai contar os utentes que têm uma temperatura superior a 37,5 graus. Isto é, os utentes que estão com febre. E, portanto, são apenas 2, que é o Rui e que é, portanto, o Paulo. Vou também centrar e colocar a negrito. Cá está. E agora calcula o número total de registros. Portanto, ele vai contar o número de registros que existem. Neste caso são 5, mas podiam ser muito mais e teríamos que fazer portanto, bastava aplicar uma fórmula para contar todos os registros. Mais uma vez, para não estar a escrever, vou, portanto, copiar. Agora venho aqui colar especial, novamente, colar valores e agora tenho que unir as células, botão direito do mouse, formatar células, alinhamento, unir células, limite, portanto, vou pôr também na mesma, não tenho posto limites, por acaso, posso pôr agora e depois ponho nos outros também. Alinhamento, limite, portanto, tipo de letra, vamos pôr um negrito, preenchimento, a cor que está lá é cinza, portanto, vou pôr aqui um cinzento. E já está, faltou fazer uma coisa, que foi o alinhamento à direita. E já agora vou pôr limites em todos. Posso pôr, portanto, seleciono, formatar células, posso pôr limite, contornos, e agora posso pôr aqui assim. Assim não fica muito bem, é melhor continuo, volto a fazer, formatar células e ponho o limite normal. E agora vou aplicar a fórmula, neste caso que é contar
o número de registros. Ora, o número de registros está na célula A, portanto, eu quando colocar aqui esta fórmula, ele vai-me selecionar a A e vai contar o número de registros que são 5. Ok? Posso colocar, portanto, ajustar esta coluna ao estado normal, pô-la mais pequena, mas mais pequena não fica tão bem. Pode ficar neste tamanho. E pronto, já estão os três primeiros pontos feitos. E agora diz, aplica formatação condicional para realçar em vermelho os valores de temperatura acima de 37,5 graus. Então, vou fazer o que já fizemos na ficha número 1. Primeiro vou selecionar aqui o intervalo das temperaturas, venho aqui formatação condicional, nova regra, e vamos pôr células que contenham apenas será maior que 37,5 e vamos fazer a formatação do preenchimento e vamos pôr vermelho. Até posso pôr também o tipo de letra, por exemplo, se eu ficar com vermelho, se calhar um fundo vermelho e com letras brancas fica bem. Então, é assim que vai ficar. Vamos ver? Portanto, na coluna, as temperaturas acima de 37,5 ficaram a vermelho, com fundo vermelho com letras brancas. Depois vamos pôr também para o estado de alerta, fazer o mesmo. Vamos fazer formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham, igual a alerta. Alerta. E neste caso vou apenas formatar a cor dos caracteres, portanto, tipo de letra, e vamos pôr aqui a cor encarnado. Portanto, quando for igual a alerta, ele passou a alerta. E pronto, penso que terminamos. Portanto, o exercício 1 é apenas isto. Está feito.